Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem? Aqui é a professora Gabriela de História. Eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a atividade 1, agora da semana do dia 24 até o dia 1º de julho. Nós vamos trabalhar hoje o tema aí, chegada da corte portuguesa no Brasil, tá? Essa aula vai ser dividida em duas partes, porque semana que vem a gente continua falando sobre essa habilidade, tá? A EF 08H112. A gente vai falar sobre caracterizar a organização política e social no Brasil, desde a chegada da corte portuguesa, em 1808, até o ano de 1822, os seus desdobramentos para a história política brasileira, tá? Então a gente está trabalhando um pouquinho aí a chegada da família portuguesa aqui no Brasil, tá bom? Nós vamos começar falando um pouquinho sobre essa briga, né, essa rivalidade que acontece entre Dom João VI e Napoleão Bonaparte. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês o que está acontecendo, tá? A gente tem aí Napoleão Bonaparte, ele tentando invadir e atacar a Inglaterra, mas as tropas de Napoleão Bonaparte, elas não conseguem invadir a Inglaterra por causa da questão do mar. Então, as tropas elas não conseguem derrotar a Inglaterra. Então, toda vez que Napoleão tenta invadir a Inglaterra, ele perde. Então, toda vez que ele tenta chegar nessa região aqui, ele acaba perdendo a guerra, o contato com esses povos. Por que ele perde? Né? As tropas de Napoleão elas eram muito fracas na questão marítima. Então, Napoleão ele tem uma ideia. Se ele não consegue destruir fisicamente a Inglaterra, ele cria então aí um bloqueio continental. É essa linha que a gente está vendo aqui no mapa, essa linha é uma linha imaginária. O que ele faz, tá? Ele proíbe qualquer país aqui dessa região de fazer comércio com a Inglaterra, de vender ou de comprar qualquer mercadoria da Inglaterra. Qualquer país que fizesse comércio com a Inglaterra se tornaria aí inimiga da França, tá? Então, o que acontece? Ele não pode destruir fisicamente, então ele vai tentar destruir aí economicamente, no bolso, tá bom? Então, nesse período, Portugal, ele tinha alianças comerciais com a Inglaterra. Ele tinha aí várias alianças, né, com a Inglaterra. E quando acontece essa questão do bloqueio, ele fica sem saber o que fazer. Ele pensa, se ele não cumpre aí com as obrigações que ele tem, dessas alianças econômicas com a Inglaterra, ele vai ter a Inglaterra como inimiga. E Portugal já devia muito para a Inglaterra. Se ele continua tendo o comércio com a Inglaterra, ele tem inimigo aí a França. E foi isso que aconteceu. Então, no ano de 1807, Napoleão fica sabendo que Dom João VI continua fazendo comércio com a Inglaterra, então ele invade Portugal. Quando acontece essa invasão de Portugal, Dom João VI se vê obrigado a fugir aí para a colônia que ele tinha. No caso, ele vem para a colônia, o Brasil. Ele foge aqui para o Brasil. Junto com ele traz a mãe dele, a Dona Maria I, que é conhecida como a Louca. Por que ela é conhecida dessa forma? Porque ela tem vários surtos psicóticos, né? Ela tem vários ataques aí, em público. E junto com ele também vem a esposa, a Carlota Joaquina. A Carlota Joaquina, de acordo com os documentos que a gente tem, ela foi esposa de Dom João VI, gente, de fachada, né? Ela não amava ele, na verdade, por várias vezes ela tentou aí até prejudicá-lo para tirar ele do poder para ver se ela conseguia se tornar rainha. E junto com eles aí vem toda a corte portuguesa. São cerca de 12 mil membros que vêm junto aí com Dom João VI e a família real aqui para o Brasil. Essa vinda para o Brasil, gente, foi uma fuga dos franceses, uma fuga aí de Napoleão Bonaparte. Essa vinda para o Brasil, ela foi protegida pela Inglaterra. Então, como o Portugal, ele estava se aliando à a Inglaterra, então, ela auxilia a vinda aí de Portugal até o Brasil, então ela manda escoltas armadas para proteger as embarcações, e aí eles chegam aqui no Brasil nessa situação, tá bom?
Então, a aula do Centro de Mídia, a gente falou um pouquinho sobre essa chegada da família real, que aconteceu aí há cerca de mais de 200 anos, que foi no dia 22 de janeiro de 1808. Dom João VI e a família real desembarca em Salvador, na Bahia, e essa viagem foi motivada, então, pela invasão da França a Portugal, que aconteceu no dia 29 de novembro de 1807. Napoleão Bonaparte, ele foi declarado aí, né, ele havia declarado o bloqueio continental, que a gente acabou de falar, que proibia qualquer país europeu manter contato comercial com a Inglaterra. Então é aquela imagem que a gente já tinha visto. Então, Napoleão nesse período, gente, ele tinha aí um império, ele era muito poderoso. Se vocês olharem aqui no mapa, toda essa área em amarelinho são as regiões aí aonde a França tinha poder aí total. E as regiões em branco eram os países que eram dependentes da França. Então, todos esses países aqui já estavam dependendo da França. A gente tem poucos países que ainda estão fora. Se vocês observarem aqui, Portugal ainda não era aí tomado pela França. A partir do momento que Portugal continua contrato de mercadorias com a Inglaterra, agora ele passa também a ser um país dominado pela França, tá bom? Então vamos lá. Em razão da ligação econômica que Portugal tinha com a Inglaterra, a melhor decisão a ser tomada naquele momento foi a fuga para o Brasil e fugir aí do domínio de Napoleão. Com a chegada da corte portuguesa, ocorreram algumas modificações políticas e econômicas aqui no Brasil. Então, eles chegam na Bahia e eles vêm se localizar aqui no Rio de Janeiro, tá? Então, aqui na época, gente, a gente não tem muito luxo. Então, eles começam a fazer algumas melhorias nessa região. Então, eles começam a criar bancos, né? Eles começam a criar teatros, escolas, hospitais. O Rio de Janeiro passa a ser a sede do governo português. Lembrando que tudo isso, banco, teatro, escola, hospitais, tudo isso que está sendo construído, não eram para as pessoas que viviam aqui no Brasil na época. É para a corte portuguesa junto com a família real. A gente tem cerca aí de quase 12 mil pessoas que vêm morar aqui no Brasil, tá? A gente vai continuar falando um pouquinho sobre isso na próxima aula. Então, um fator muito importante é a questão do contato, né, desses portugueses com as pessoas que viviam aqui. Então, a gente tem aí alguns portugueses que veio antes da família real para participar da colonização. Então, esses portugueses que eram considerados aí já muito poderosos aqui no Brasil, eles começam a perder o poder para essa corte que chega. Então, acontece aí uma quebra social, né, de uma estrutura social muito grande, porque quem se achava aí o patrão, o dono aqui do Brasil, começa a ver que na verdade não era ninguém em vista essa corte portuguesa, tá bom? Agora vamos para a atividade. A atividade de história de vocês, ela tá na apostila, parte 2, volume 2, na página 43 e 44. Na página 43, vocês têm um textinho pequeno falando sobre isso tudo que a gente conversou até agora. E na página 44, a gente tem aqui essa imagem, né, que mostra a saída de Portugal para o Brasil, vista como a saída francesa. Por que saída francesa? Porque ele está sendo expulso, né? Ele está sendo chutado aí para fora do país deles, tá bom? E aí, o que vocês vão fazer? No caderno, vocês vão pegar uma folha, colocar nome, número e série, coloquem o número da página da apostila e coloquem apenas a resposta, tá? Exercício A. A partir da análise da fonte 1, que é o texto, e o fonte 2, que é essa imagem, descreva o motivo que levou a corte e a família real portuguesa a se mudar para o Brasil. Então, o motivo a gente já conversou. Tem vínculo aí com a questão do bloqueio continental, né? E a ameaça aí de Napoleão Bonaparte da invasão de Portugal. Então, vocês vão colocar com as palavras de vocês qual foi o motivo. 2. Qual foi a atuação da Inglaterra na transferência da corte portuguesa para o Brasil? Então, a gente falou, né, que a Inglaterra, ela traz aí como escolta armada para o Brasil, ela auxilia o Brasil nesse transporte, e quando chega aqui, a gente vai falar um pouquinho disso na semana que vem, mas quando chega aqui no Brasil, a Inglaterra ela é muito inteligente, né? Ela pede para o Brasil um favor, que o Brasil já está todo enrolado, já está devendo para ela, então ela pede mais um favor. O que ela pede? O bloqueio continental está proibindo esses países de fazer comércio com a Inglaterra, certo?
Se por um acaso a Inglaterra trazer a mercadoria para o Brasil e o Brasil distribuir para esses países, ninguém estaria quebrando o bloqueio continental. Então foi isso. Então a Inglaterra pede a abertura dos portos. Então ela começa a enviar para o Brasil mercadorias inglesas da Inglaterra e o Brasil começa a distribuir esses produtos no restante aí da Europa. Então no bloqueio continental de Napoleão não está sendo citado nada por o Brasil. Ninguém está proibindo de comprar do Brasil. Então a Inglaterra vê uma brecha nesse momento e começa a se aproveitar dessa situação. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na aula da semana que vem, tá bom? E o exercício C tá pedindo para vocês fazerem aí, observando a fonte 2, que é essa imagem, fala sobre a saída francesa, é uma ironia sobre a transferência da família real e da corte portuguesa para o Brasil. Após responder a questão A e B, elabore uma charge que representa a atuação da Inglaterra nesse momento. Então a gente vem aqui. Vocês vão criar na questão C uma charge. Vocês já aprenderam isso na aula de língua portuguesa, a gente já fez isso nas outras aulas de história do ano passado, do 7º ano. Então charge é o quê? É um estilo de imagem que tem por finalidade satirizar, por meio de uma caricatura, algum acontecimento atual, com uma ou mais personagens envolvidos. A palavra é de origem francesa e significa carga, ou seja, exagera nos traços do caráter de alguém ou de algo para torná-lo burlesco, né? Algo para chamar atenção, tá bom? Então aqui a gente tem, por exemplo, a data, que foi 1808, a gente tem a caricatura aí de Dom João VI, fugindo, né, enchendo aí as malas de ouro, enquanto aqui a gente tem a chegada de Napoleão aí pelo mar, tá? Então, qual que é a ideia? Que vocês criem uma charge de vocês, que vocês façam um desenho representando essa fuga de Portugal vindo para o Brasil, tá? Aqui é uma outra imagem que fala um pouquinho disso também, né? Que mostra aí a vinda de Dom João VI, da mãe dele e da esposa e dos filhos, né? E eles sendo colocados aqui no Brasil, tá bom? Então, a aula de hoje, gente, foi sobre isso. Espero que vocês tenham entendido. É bem simples, é só a atividade A, B e C que vocês precisam fazer. Vocês têm até o dia 1º de julho para fazer e mandar para mim, tá bom? Qualquer dúvida podem me chamar no particular. Agradeço vocês que estão assistindo, agradeço a todos aqueles que participaram ao vivo da aula, tá bom? Não esqueçam aí de deixar um curtir no meu vídeo e se vocês puderem seguir aí no YouTube, me sigam para vocês assistirem os próximos vídeos das próximas aulas, tá bom? Muito obrigada a todos, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!